A história do flautista de Hamelin é um conto popular que tem sido contado por gerações. É uma história intrigante que fala sobre um flautista misterioso que aparece na cidade de Hamelin e convence as crianças da cidade a segui-lo para fora da cidade, nunca mais para ser visto novamente. A origem exata da história é desconhecida, mas a primeira menção escrita dela aparece em um registro de 1384 de uma cidade alemã chamada Amel. Esta história tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos anos e continua a ser uma fonte de fascínio e mistério até hoje. Neste artigo, vamos explorar a história do flautista de Hamelin em detalhes, incluindo sua origem, interpretações e sua influência na cultura popular. O flautista de Hamelin é uma história popular que tem sido contada por gerações. A história conta a história de um flautista misterioso que aparece na cidade de Hamelin e convence as crianças da cidade a segui-lo para fora da cidade, nunca mais para ser visto novamente. A história é geralmente considerada uma fábula moral, com mensagens sobre a importância de seguir regras e evitar a tentação. No entanto, também pode ser interpretada como uma metáfora para eventos históricos, como a emigração em massa ou o surto de doenças que afetou a cidade. A origem exata da história é desconhecida, mas a primeira menção escrita dela aparece em um registro de 1384 de uma cidade alemã chamada Amel. O registro menciona que em 1384, na St. John e Paul's Day, cerca de 130 crianças foram seduzidas por um estrangeiro fora da cidade e nunca mais foram vistos novamente. A história tem sido adaptada e reinterpretada muitas vezes ao longo dos anos, com variações na forma como as crianças são seduzidas e na verdadeira natureza do flautista. Algumas versões retratam o flautista como um demônio ou um lobisomem, enquanto outras o retratam como um charlatão ou um líder carismático. Independentemente da interpretação, a história do flautista de Hamelin continua a ser contada e adaptada até hoje. Ele é frequentemente usado em livros infantis, peças de teatro, filmes e música. A história também é popular como uma história de advertência para as crianças, lembrando-as da importância de seguir regras e evitar a tentação. Em resumo, o flautista de Hamelin é uma história popular que tem sido contada por gerações, geralmente considerada como uma fábula moral. A história conta a história de um flautista misterioso que convence as crianças da cidade a segui-lo para fora da cidade, nunca mais para ser visto novamente. A origem exata da história é desconhecida, mas a primeira menção escrita dela aparece em um registro de 1384 de uma cidade alemã chamada Amel. A história continua a ser contada e adaptada até hoje. A história do flautista de Hamelin é uma história fascinante que tem sido contada por gerações. Sua origem é desconhecida, mas a primeira menção escrita dela aparece em um registro de 1384 de uma cidade alemã chamada Amel. A história tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos anos, com algumas versões retratando o flautista como um demônio ou um lobisomem, enquanto outras o retratam como um charlatão ou um líder carismático. Independentemente da interpretação, a história do flautista de Hamelin continua a ser contada e adaptada até hoje. Ele é frequentemente usado em livros infantis, peças de teatro, filmes e música. A história também é popular como uma história de advertência para as crianças, lembrando-as da importância de seguir regras e evitar a tentação. A história do flautista de Hamelin é um exemplo de como uma história pode perdurar ao longo do tempo e continuar a inspirar a imaginação das pessoas.